Assisto, deputado Valduga, estarrecido a nossa mídia nacional nos últimos dias. E a deputada e senadora Fátima Bezerra ontem fez um pronunciamento no Senado, e falando um pouco desta mídia brasileira, ela fala inclusive da revista Veja, que é uma da grande imprensa partidária no Brasil, do PSDB, que tem a obsessão em destruir o PT. E ela fala mais: há um processo de desvirtuamento, da política promovida pela grande mídia hegemônica desse país. E ela fala mais: a mídia oposicionista, a mídia se porta como o maior e verdadeiro partido de oposição do Brasil. Por isso não posso me calar quando um deputado vem aqui a essa tribuna e reproduz inverdades que a grande, inclusive, mostra capas de jornais que esta mídia apresenta no Brasil e aqui em Santa Catarina. Falar do desabastecimento nós estamos tendo aonde? Tivemos pontualmente problemas, sim, deputado Silvio André, por causa da greve dos caminhoneiros. Agora dizer que nós temos no Brasil desabastecimento aonde? Não me interessa, pode ser de repente na casa do deputado ou em qualquer lugar, mas nos supermercados não. Que país vive o deputado? É no Brasil? Quando fala da inflação alta, 6%, no ano de 2013, que anunciavam tanta inflação, era a mais baixa de 5 anos, o ano passado 6%. A dívida pública, que o deputado fala aqui, o governo dele, do Fernando Henrique Cardoso, era 60% do PIB, nós reduzimos para 35%. Reservas cambiais, que era 45 bilhões, hoje temos em torno de 350 bilhões de reserva cambial. Poderíamos falar aqui sobre tantas outras coisas, na Petrobras, que eles querem destruir, queriam privatizaram parte dela, mudaram o nome da empresa, inclusive para Petrobras, para vender no capital internacional. E esse é o grande foco do embate, que eu quero chamar a atenção do povo brasileiro. Não entre nesse discurso. O nosso petróleo tem que ser nosso. A presidente Dilma articulou no Congresso, votamos a lei da partilha, onde não permitimos que as multinacionais fizessem o que fizeram com a Vale do Rio Doce, entregaram o nosso minério, entregaram nossas riquezas. Estamos aqui no sul do Brasil, em cima de um petróleo que é o nosso gás de xisto. Tem que ficar para nós, tem que ficar para o povo brasileiro. Infelizmente, quando eles estiveram no governo, eles até permitem democracia. Quando eles não estão, não permite democracia. O autoritarismo que pregam na mídia, na política, o ódio, lideranças aqui em Santa Catarina que estão espalhando lá pelo oeste, um ódio, deputado Valduga, cruel, onde numa mobilização lá em Chapecó no sábado, as pessoas subiram num prédio, num apartamento, tiraram a bandeira de uma jovem que estava com sua bandeira estendida da sua organização, do seu partido político. Que é isso? Que democracia é essa que se quer nesse país? Placas com ditadura de volta no nosso oeste catarinense, volta a ditadura. Esses não sentiram a mão dos militares, dos porões, da violência, das crueldades, da violência contra as mulheres que se cometeu durante o período de ditadura. Quero chamar a atenção para esse momento que a gente vive. Falar da Petrobras, se não fosse o nosso governo permitir
dar autonomia ao Ministério Público, à Polícia Federal, talvez hoje nós estaríamos nem falando da corrupção, nós estaríamos falando das vitórias, dos prêmios internacionais da Petrobras, o crescimento, os prêmios de tecnologia, a nossa maior empresa de petróleo do mundo, estaria talvez estampado nos jornais toda semana, os grandes prêmios para a nossa grande Petrobras, que nós fortalecemos, e não é por acaso, deputado Pavan, não é por acaso que a Petrobras está assim, foi porque teve uma decisão política de investir em pesquisa, investir em tecnologias e ampliar, e por isso está aí o pré-sal, senão não existiria. Aqueles mesmos que em 1930 diziam que o Brasil não tinha petróleo, agora dizem que não tinha o pré-sal e tal. Nós investimos e a Petrobras se transformou a maior empresa do mundo. Então por isso, a questão da simpatia por Cuba, os próprios Estados Unidos tiraram o embargo, e o Brasil sim, financiou estrategicamente, um porto lá em Cuba, uma das principais saídas para o Caribe. Vários países queriam fazer isso, o Brasil se antecipou estrategicamente, financiou aquele porto, e o Brasil tem parte naquele porto, e vai se beneficiar muito com esse processo de exportação por aquele porto, para aquela região. Então, eu queria dizer aqui e restabelecer a todo momento a verdade nesse país. Temos problemas sim, tivemos que tomar medidas importantes, mas que vão dar uma tranquilidade para o Brasil continuar crescendo, e especialmente continuar distribuindo renda. Os ricos têm tanto ódio do nosso partido, porque nós mudamos a lógica desse país. Uma vez, para financiar uma casa tinha que ter uma renda boa. Hoje nós temos prioridade, nós invertemos a lógica. Nós temos prioridades para quem mais precisa do Estado, para quem mais precisa da casa própria. E estas são as grandes mudanças, e por isso a elite brasileira tem tanto ódio de nós. Mas não tem problema, nós precisamos continuar melhorando a vida do povo, nosso povo brasileiro.